Sejam muito bem-vindos. A gente está começando agora mais um RoléCast. A gente está aqui hoje com um homem muito abençoado por Deus, um pastorzão. A gente está aqui hoje, o Ricardo Filho e o Lucas Guerra. Nós vamos apresentar aqui, a gente vai estar aqui hoje entrevistando o pastor Luciano Subirá. Sou eu. Mas que honra, que prazer ter o senhor aqui conosco. Prazer. Alegria poder ter essa conversa com vocês. Começar já a primeira entrevista com o pastor Luciano Subirá vai ser já o boom, acredito eu. E a gente está aqui mais para saber mesmo mais da história do pastor Luciano Subirá, saber quem era pastor Luciano Subirá antes da ascensão, antes de Deus dar essa visibilidade que ele tem hoje, antes do Espírito Santo dar isso tudo, né? E o pastor Luciano Subirá tem tantas histórias por trás de quem ele é hoje, da idade da gente. Ele não estava aqui hoje, ele estava pregando pelo mundo e curando e fazendo e acontecendo. A gente gostaria de saber mais sobre a história do senhor, pastor, mesmo, saber como que começaram as coisas e etc. Detalhes, né? Detalhes. Então vamos lá. Nasci no dia 20 de dezembro de 1972. Já anota 20 de dezembro. Às 9h30 da noite. A gente vai colocar o pix do pastor Luciano Subirá para você mandar um presente de aniversário para ele. Nasci em Santo André, São Paulo, mas vamos lá. Nasci num lar cristão, graças a Deus. Tive esse privilégio. Não foi o privilégio do meu pai, eu sempre conto essa história. Ele perdeu o pai dele para um suicídio com 12 para 13 anos de idade. Nasceu e cresceu numa família disfuncional, até onde eu sei. Na linhagem paterna, talvez ele foi a primeira geração a se converter, mas papai tomou a decisão que a partir dele tudo mudaria. Um dos primeiros versículos da Bíblia que ele descobriu foi: Deus faz com que o solitário habite em família. E ele falou: cara, se Deus tem um plano para a família, não é o que eu vivi. Sim. É algo melhor. Né? Então ele falou: em vez de lamentar o que eu não tive, eu decido que a partir de mim, né, minha descendência vai ter algo diferente. E Deus seja louvado por essa decisão dele. Eu vivi debaixo de um legado por causa dessa decisão dele. Meus filhos viveram o legado por causa da decisão dele. Minha neta, que nasceu ano passado, já está, né, sendo introduzida no legado. Então gosto sempre de falar isso, porque às vezes alguns pensam assim: poxa, eu não tive, comigo não vai acontecer. E aí eu falo para as pessoas: então seja aquela pessoa como meu pai, que decidiu mudar a história de uma geração, né, de gerações, de uma linhagem inteira. Tive um encontro com Cristo bem cedo. Minha mãe trabalha com criança a vida inteira. Ela disse que não lembra de ter visto uma decisão firme, sustentada, como foi a minha. Eu não tinha completado 3 anos de idade ainda. Eu valorizo muito o ministério com crianças, porque foi uma professora do Ministério Infantil que expôs o plano da salvação. Sim. Cara, Deus abriu meu entendimento. Eu entendi, eu não consigo explicar, mas eu entendi o plano de salvação e eu entreguei minha vida a Jesus. Eu fui batizado com 7 para 8 anos de idade. Né? A igreja onde eu me criei não permitia o batismo de criança, normalmente era só aos 12, mas assim, eu importunava todo mundo para ser batizado. Né? Eu lembro que nessa fase dos 7 anos, toda vez que o pastor fazia um apelo para quem queria se batizar, eu ia à frente. E ele dizia: não, você é muito novo, pode esperar. Eu dizia: estou esperando mais de metade da minha vida. Estou esperando já há 4 anos. Já estava esperando há 4 anos, levou mais tempo para eu me batizar depois da conversão do que... É verdade. E a pressão foi tão grande que um dia o pastor falou para meu pai, falou: segura o sucesso do menino ali, toda vez ele vai na frente, tá ficando chato para nós. Meu pai falou: eu não vou roubar dele essa convicção, isso é algo dele. Né? Eu sei que a história mudou, eles fizeram uma banca examinadora. E eu brinco que a sensação que eu tinha é que eu estava diante do Sinédrio. Um monte de gente me fazendo pergunta da Bíblia, da fé. Eu não me lembro todas as perguntas que fizeram, mas minha mãe disse que eu respondi todas elas assim, com muita clareza, com muita firmeza, e todo mundo diz: olha, o menino tem uma convicção da fé dele, e decidiram me batizar. E me batizaram no degrau da escada do batistério. Se eu descesse tudo, era um alto batismo, de tão pequenininho que eu era, né? Aos 8 anos de idade foi quando eu senti o chamado para o ministério. Eu estava ouvindo também no Ministério Infantil, uma missionária que trabalhava com índios
dessas tribos não alcançadas da Amazônia, e ela falava da dificuldade, da necessidade de proclamar o evangelho, e eu lembro que ela leu Isaías 6, Lucas, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Né? E Isaías respondendo, eis-me aqui, envia-me a mim. E Cardim, meu coração queimou, mas queimou de uma forma assim, que eu como criança não conseguia entender. E eu só imaginei, se Deus está aceitando voluntário, está chamando, abrindo para geral, eu tô aqui. Tô dentro. Né? Depois, com o tempo, eu fui perceber que aquele coração aquecido, tudo aquilo, obviamente, era um chamado pessoal. Sim. Mas o meu entendimento na época não era de um chamado pessoal, era Deus está precisando de ajuda, ninguém vai fazer nada por ele. Tanto que, de vez em quando, quando me perguntam como é que foi o seu chamado, eu respondo brincando com algo que eu ouvi do outro pregador. Eu falo assim, ó, até hoje estou tentando descobrir se foi ele que me chamou ou eu que me ofereci. Eu ia perguntar isso para o senhor. O senhor acha que o senhor foi escolhido ou que tipo assim, é porque existem pessoas realmente, né, que a gente acredita que eram pessoas diferentes, como Jonas, que Deus, entre aspas, não deixou ele tomar uma decisão e falou, não, você vai fazer e pronto, acabou e etc. Mas o senhor acha que Deus realmente pegou o senhor e arrematou e falou, você é meu, vem para cá? Ou o senhor acha que qualquer outra criança, se tivesse esse entendimento, se tivesse tido essa criação e etc., poderia alcançar isso? Eu diria que pode ser um pouco dos dois. Até porque Deus é presciente, conhece, mesmo quando a gente fala de responsabilidade humana, da necessidade de entrega, de livre-arbítrio, de escolha, ele se antecipa a isso. Né? Antes de Paulo dizer sim, ele diz que Deus já escolheu no ventre da mãe. E aí seria tudo, no caso, pela presciência de Deus. Exatamente. Então eu creio nessa interação, mas olhando hoje eu percebo que foi um chamado. Era o dia que Deus está dizendo, eu quero você. Eu só fui compreender a clareza disso mais tarde. Até então achei Deus está querendo qualquer um. E eu senti que eu queria ajudá-lo. Né? Mais à frente eu entendi, o coração da criança não quer. Cara, a partir daquele dia, quando me perguntava o que eu queria ser, quando crescer, eu dizia missionário. Vou pregar o evangelho entre os índios. Né? Porque assim, aquilo foi muito marcante. Não foi um negócio... Porque criança, quando empolga, 1, 2 dias, não dura uma semana. Não, o resto da minha vida eu lembrava daquele dia. E quando me perguntam, cara, qual foi o dia do chamado? Eu digo, foi naquele momento. Né? E, só que o que eu ouvi daquela mulher era uma única opção, ser missionária entre os índios. Sim. Então eu acreditei que era aquilo. Por muitos anos eu acreditei que era aquilo. Depois dos 15 anos de idade, quando eu fui batizado no Espírito Santo, que aí o coração ferveu para Deus, a vida decolou espiritualmente falando, Deus começou a falar comigo sobre evangelismo de rua, urbano, que não tinha nada a ver com a Amazônia, com os índios, e aquilo para mim eu pensava, bom, então isso deve ser mais para frente. Depois Deus foi me fazendo entender que eu fiz uma leitura diante de uma única opção que me apresentaram. Sim. Tanto que assim, até hoje eu tenho um amor muito grande por missões. Né? Porque assim, para mim, cara, é uma coisa especial. Queimou no seu coração. E eu pedia para Deus, me deixe ser um missionário no campo, mesmo se não for entre os índios, qualquer lugar do mundo, eu quero ser um missionário. E um dia o Senhor falou comigo, falou, olha, eu posso te ter como missionário, ou eu posso te usar para treinar, formar e enviar muitos missionários. Amém. Ele diz, meu plano para você é treinar, formar e enviar muitos missionários. Né? Então, assim, eu acabei entendendo que o desenho não era aquele. Você tinha quantos anos quando você recebeu essa palavra de Deus? Essa aí que você falou, né? Que eu vou te treinar para... Você pode ser um treinador, né, de missionário. Isso foi depois dos entre 15 a 17, talvez 16 ou 17 anos. A partir daí, provavelmente já teria, vamos supor... Porque geralmente quando Deus fala algo conosco, ele nos mostra, né? A perspectiva, a dimensão do que a gente vai fazer. Você teve, tipo, essa perspectiva, essa dimensão? Você teve uma noção ou você tive, imaginou? Porque no início a primeira desprogramação foi trabalhar o evangelismo nas ruas. Sim. E por causa até dos sinais do Ministério do Evangelista, o que me empolgava era principalmente esses evangelistas de cruzada, os caras com sinais, milagres, é o que eu queria. Quando eu comecei a buscar um entendimento de propósito, Deus começou a falar comigo sobre ensino. E foi quando ele começou a falar do ensino que ele falou sobre, em vez de me ter como missionário, eu preparar. E essa fase foi meio um choque, porque o que eu conhecia de ensino até então era só as aulas de escola bíblica dominical. Sim. Né? A igreja da época não tinha uma ênfase de ensino nos cultos, nada disso. Não muito tempo depois disso, eu lembro que nós tivemos assim, o Brasil foi chacoalhado pelo Ministério da Valnice, que ensinava 2, 3 horas numa reunião. Então, assim, a gente começou a ter literaturas de ensino que eram muito envolventes, mas até então era aquela ideia da aula chata, técnica. Né? Então, para mim, aquilo eu não via emoção como se fosse o missionário do campo ou o evangelista. Mas eu comecei a entender isso entre 16 a 17 anos de idade. Aos 18 anos, eu posso garantir assim, que eu tinha
muita clareza do propósito, do chamado, não em termos de detalhes, né? Por exemplo, o pastorado, chamado pastoral, ele surgiu aos 20 anos e para mim foi uma crise. Porque eu, como filho de pastor, eu não gostei muito do modelo que eu vi. Então, assim, eu preferia ser um itinerante, eu não queria pastorear, eu fugia do pastorado, quase como o povo diz aí fora, como o diabo foge da cruz. Não queria mesmo, né? Mas então, de certa maneira, o senhor decidiu fazer que nem seu pai fez, né? No caso, decidiu seguir um caminho diferente. Que talvez o senhor foi... Pela vida de filho de pastor, não gostou daquilo ali, não queria ser daquele jeito, mas só queria fazer diferente do que cresceu vendo. Exatamente. Só aceitou algo diferente, decidiu fazer diferente como o seu pai fez. Entendi que não tinha que replicar aquele modelo de forma integral, né? Porque eu dizia assim, não queria ser filho de pastor, não pedi isso. Não... Eu vi meus filhos crescer com um discurso diferente. Diziam, que bom ser filho de pastor, a gente ama isso. Então deu, bem observado, Lucas, deu também para tomar... um rumo diferente. Mas até saber que eu poderia executar isso num formato diferente foi uma crise. Eu falo até bastante isso num livro meu, Agir Invisível de Deus, onde eu falo sobre um acidente de carro que eu tive e como Deus usou isso para me redirecionar, né? Não acho que esse era o plano A. Eu acho que como eu estava fugindo em rebeldia, Deus acabou jogando um pouquinho mais duro, né, para não me perder. Mas... Eu me lembro que alguns anos atrás, quando Israel começou a namorar, a Kelly um dia teve uma conversa com nossos filhos, eu estava viajando, e ela abriu uma caixa de cartas, né? Mostrando que na época a gente namorava por carta, à distância, tudo escrito. Meus filhos tiraram a onda com a minha cara quando eu chegava, né? A Kelly disse que a Alissa perguntava assim, carta? O que é carta? Como quem diz assim, não conhecemos isso, né? Claro. Aí o Israel respondia, Alissa, carta é como se alguém escrevesse um e-mail, mas em vez de enviar, imprimisse e levasse em mãos. Tá certo. E eles tirando onda, a gente acabou que ficava só rindo, mas... A Kelly falou, Luciano, é impressionante como você já tinha um senso de propósito. Porque ela falou assim, as cartas de quando a gente estava namorando, nós vamos fazer 26 anos de casado, apesar que isso foi uns 4, 5 anos atrás, a gente estava com 21, 22 na época. Ela falou, você sabia exatamente onde você ia chegar. Eu não sabia como seria o caminho. Mas sabia onde iria chegar. Sabia que eu ia escrever, sabia que eu teria que viajar, sabia que o ensino seria algo mais forte do que o pastoral, a visão de servir o corpo de Cristo. Então, as linhas gerais eu consegui entender cedo. Mas, assim, os detalhes não. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, eu costumo dizer que a gente vai descobrindo enquanto anda. Aliás, Deus disse isso para Abraão, né? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual a terra? Eu vou usar uma expressão aqui que é redundante. Vai indo. Vai indo. Enquanto você vai, eu vou te mostrando, né? E é interessante até falar sobre isso, porque assim, Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Ele sai da terra, deixa quase toda a parentela, mas leva Ló, o sobrinho. Enquanto ele não separou de Ló, Deus não falou mais nada. É só depois que ele obedece a última instrução pendente que vem uma nova direção. Então, eu costumo dizer que a revelação de Deus é progressiva. Primeiro, porque ele não vai dar tudo de uma vez, mas segundo, porque ele vai esperar a gente usar o que já tem. Voltando um pouco atrás, pastor, o senhor recebeu, né? O senhor vai começar a estudar e Deus te deu essa visão. Agora você vai ser... Quero começar a treinar como mestre, não só como o que você imaginava que seria um missionário e etc. E eu lembro, né, de o senhor contar várias vezes e ver várias palavras, já acompanho o senhor constantemente falar de pregações e de curas e de milagres. O senhor correu atrás disso, né? Pelo ministério que o senhor imaginava que ia ter, o senhor foi atrás disso, correu atrás disso e Deus te honrou e o senhor tinha várias curas e milagres, etc. Duas coisas que eu não tive lá atrás, que eu senti que Deus me barrou. Eu não fui para a faculdade. Sim. E para mim foi uma grande dor. Tem gente que às vezes quer usar isso porque o cara está com preguiça de estudar, não tem. Mas para mim foi um dos maiores sacrifícios, porque eu cresci num lar que se valorizava muito o estudo. Você lia muito, né? Você lia demais. Lia. Meu pai criou essa cultura, ele sempre foi um autodidata. Meu pai mesmo não tinha faculdade, porque na época dele, a formação da área dele, que foi contabilidade, não tinha ainda curso, e depois ele foi se especializando dentro da profissão, ele mesmo não tinha. Ele chegou a fazer uma faculdade teológica depois, né, mas não tinha. Mas foi uma das poucas coisas que ele pediu para os filhos, que a gente fizesse a faculdade.
E quando estava me preparando para isso, orando, para escolher os cursos, um dia o Espírito Santo me falou, eu não quero que você faça o curso universitário. Mas foi uma palavra assim, muito específica, não é uma coisa imaginada, foi clara. Não foi um desejo de um jovem. Não, não, algo pelo contrário, porque ali. para mim foi frustrante, era algo que eu queria muito, né? entendeu? Foi Entendi. uma dor, por muitos anos isso foi uma dor para mim. Mas eu pensei, falei, então pelo menos eu vou fazer um seminário teológico, que tem a ver com o ministério. Sim. Legal. E essa foi a segunda coisa que Deus me disse, ele falou, não. Né? E assim, eu não sou contra a teologia, eu estudo os livros teológicos até hoje. Mas assim, ter aquele canudo era algo, na época, importante para o meu orgulho. Sim. E Deus disse, eu não quero que você, quando eu te levantar como ensinador às nações, eu não quero você se orgulhando de nada. E era algo que antigamente, hoje em dia, nem tanto, né? Mas Hoje nem tanto, mas antigamente era muito era difícil algo muito aceitar. sério, né? As pessoas olhavam e falavam, tá, mas qual a sua história, Qual a né? sua Da onde formação? você veio? E Exatamente. e até Era errado muito- hoje em era dia muito- as pessoas não olharem isso, né? Era muito tradicional. É. Era muito tradicional. Sim. Era algo assim, tipo, se você não faz, você não é ninguém. É quase como assim, você quer ser médico, não tem medicina. Sim, você quer exato. ser advogado, não fez É. direito. É. Né? Como que não tem a teologia? Apesar que, assim, por muito tempo, eu dizia, eu sento conversar e discutir o assunto com qualquer um. Sim. Né? Mas eu, na época, tive muita dificuldade de entender esse aspecto. Mas aí o que eu falei, bom, se eu não vou para a escola, e eu até tentei, eu fui para um instituto bíblico que não era formação reconhecida. Não ia receber o Nada, assim, diploma. mas pode dizer que Poder- não tinha nada. Sim. Cara, olha que engraçado. Eu participei das aulas uns meses, não sei, chegou a 6 meses. Um dia o diretor me chama e ele falou assim, olha, eu nunca fiz isso na minha vida antes, não sei se eu vou fazer depois, nunca ouvi de quem tenha feito, mas ele falou assim, é evidente que você está se preparando há muito tempo antes de entrar aqui. Para resumir, tornar a história grande em curta, ele me colocou para dar aula. Em vez de ensinar. Em vez de aprender, né? Em vez de aprender, eu ajudei a formar minha classe e fiquei sem o diploma. E eu sentia o tempo todo Deus dizendo, não vou deixar você fazer. Né? Eu já recebi muitas propostas de faculdades, por exemplo, nos Estados Unidos. Fala, ó, todos os seus livros, né, tudo que você fez, toda a bagagem ministerial, os cursos online, tudo que você tem, só precisamos, é levado em conta. Só precisamos que você sente, faça uma prova para mostrar a aptidão. E te Nós dá o te damos diploma, graduação, nós podemos te dar mais do que graduação, porque eles têm honoris causa que chamam, né? E eu me animei, o Espírito Santo dizia, né? A questão não é se você faz o curso ou não, Sim. eu não quero você se orgulhando do diploma. Então, assim, eu desisti, mas encaminhei meus filhos. O senhor acha então que foi mais para trabalhar o senhor Eu acho que foi do que pelas pessoas? para me trabalhar e para me levar a um lugar de mergulhar na palavra e depender de Deus. Sim. Hoje eu consigo entender isso. Porque assim, eu lembro que nos primeiros anos, aí o Lucas mencionou, sempre leu bastante. Meu pai tirou da gente na fase de pré-adolescência, tirou TV de casa. Videogame já era algo que quase não tinha, era de poucos amigos. Mas meu pai falou, filho meu não cresce assistindo TV jogando videogame, vocês vão aprender a ler. E cara, pelo tédio, porque não, imagina, não tinha celular, gente, não tinha jogo nada nenhum, pra fazer, não tinha o né? que fazer. Claro. Né? Então, assim, e meu pai obrigava a gente a pegar um livro por semana na biblioteca da escola, mas pelo tédio a gente, vamos ler. E aí foi pegando o gosto. Né? E realmente eu passei a ler, poxa, o ano tem 52 semanas, era pelo menos 50, 52 livros por ano. Uau. Né? Então, assim, uma vez alguém me fez uma pergunta, quantos livros você já leu? Eu falei, sei lá, mas depois curioso, eu comecei a contar os títulos em casa, as coisas que eu lembrava de escola. Eu fiz uma conta de que aos 18 anos eu tinha passado de 400 livros. Uau. Então, isso foi virando uma tônica, e acho que Deus usou também. Mas teve uma época, logo ali no início do meu ministério, que Deus também falou, aonde os ministérios que você mais respeita e admira foram beber. Para ensinar o que eles ensinam. Eu falei, bom, na Bíblia, mas ele ensina a Bíblia. Sim. E o Senhor falou comigo, beba da fonte. E aquilo, cara, foi tão forte para mim que eu passei pelo menos uma década que eu não lia quase livro nenhum de ninguém. Eu só lia a Bíblia. Eu só lia a Bíblia, só li. Levou mais de 10 anos para um dia Deus falar, ei, nunca falei para você parar de ler outras coisas. Sim. Só te chamei a priorizar a fonte. Aí eu comecei aos poucos a voltar a ler. E depois, quando eu tinha muita base bíblica, eu entendi Deus me mandando assim, estude agora os assuntos mais profundos da teologia com a fundamentação que você tem.
Sim. E aí realmente eu tinha uma perspectiva e um embasamento bíblico diferente que me ajudou. Então, eu acho que essas coisas não era só o lado não me orgulhar, me fez criar uma dependência da palavra de Deus, me fez... Tanto que até hoje, por exemplo, vai ser lançado daqui uns dias, mês que vem, Sim. um livro que eu escrevi sobre lei e graça. Cara, eu estudei quase tudo que eu tive acesso desde a época dos pais da igreja até agora. Mas não foi só isso. Eu li a Bíblia algumas vezes, de Gênesis a Apocalipse, né? Olhando versículo por versículo. O que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto ou os assuntos relacionados. Né? Então, assim, até mesmo antes de ler os outros, depois de esgotar, puxa, cobrir todos esses... Às vezes, lendo um cara, não. Ele pega uma perspectiva que eu tinha comido bola. Mas, às vezes, ele apresenta um negócio que eu digo, não, também não é isso não, porque não levou em conta. Então, eu percebi que isso me ajudou a ter uma boa macrovisão da escritura. Mas a leitura bíblica intensa, repetida, contínua, junto com a leitura de muita coisa, eu acho que me ajudou, me preparou muito. O senhor acha, então, que se a gente fosse... se a gente fosse começar a estudar hoje, cara, eu quero começar a estudar a Bíblia, entrei na igreja e eu acho que eu tenho mas eu quero começar a estudar a partir de hoje. Qual que seria a melhor forma que o senhor imagina, né? Existem várias coisas, né? Eu estava acompanhando esses dias a Ana Campagnolo, né? Que é a deputada de Santa Catarina. E ela tem lá no curso dela, etc., como ler livros. E ela lê um livro que é como ler livros. E você vai vendo maneiras melhores de tirar fonte daquilo, né? Porque hoje em dia a gente tá tudo muito rápido. A galera não consegue parar para ler a Bíblia e pensa que ficar ouvindo a Bíblia constantemente você consegue tirar o melhor daquilo ali. E a pessoa, a leitura bíblica dela é o momento que ela tá na academia escutando a Bíblia. E como que o senhor acha que poderia ser uma forma assim de ser... Bom, a nova geração tem alguns privilégios. Ela tem acesso a muita informação que antigamente não tinha. Mas, assim, ninguém fica especialista em nada bebendo um pouco de tudo. Né? Então, assim, é como... de vez em quando a turma até brinca, você não vai ver um clínico geral famoso. Normalmente é o médico especialista. Mas o clínico geral ainda tem um volume de informações bem concentradas sobre a medicina. Hoje em dia, a turma está tentando ser o clínico geral, estudando um pouco de direito, um pouco de administração, um pouco... Quer dizer, eles têm noção de tudo e não são profundos em nada. Então, o que me assusta na mentalidade da nova geração o que me empolga, vamos falar primeiro, o interesse, a curiosidade sobre muita coisa, eu não acho que isso seja ruim. Mas às vezes a falta de foco tem levado as pessoas a ser rasas em tudo e profundas em quase nada. Verdade. Então eu me preocupo com isso que você falou. Eu acho que só tem um jeito de ser profundo na escritura, a gente mergulhar de forma intensa nela. Para mim, o que me ajudou, eu tenho 3 formas distintas de ler e estudar a Bíblia. Primeiro eu chamo de leitura corrida. É ler para ficar enchendo minha cabeça do conhecimento das histórias. Nesse sentido, para mim, o áudio da academia ele pode ter o peso, mas não pode ser o único. Né? Até porque tem gente que presta atenção e tem gente que divaga, então isso vai mudar de pessoa para pessoa. Mas a segunda coisa, para mim, era meditação. Né? A leitura corrida, cara, eu cheguei a ler a Bíblia inteira em 9 dias uma vez. Né? Fiz uma outra vez em 22 dias. Né? Aliás, foi no mesmo mês. A primeira em 22, a segunda em 9. Eu li a Bíblia 2 vezes no mês. Foi uma vez só na vida. O seu poder de retenção é baixo quando você tem um volume de informação desse. Mas você está saturando a mente com a escritura. Então, para mim, leitura corrida era sempre estar lendo. Né? Não fui desses que ouviu tanto a Bíblia como alguns fazem, mas eu sempre lia. Mas a segunda, meditação. A meditação daí é outra conversa. Então, às vezes eu pegava um texto, eu lia ele 100 vezes, sei lá quanto. Leio, releio, oro, leio de novo. Fico fazendo pergunta, questionando o texto. Aí eu oro mais, aí eu fico enroscado isso naquilo. Aí, um versículo, por exemplo. Um versículo, às vezes é um texto maior. Mas o senhor fazia isso assim, eu tô fazendo a leitura corrida do meu dia e aí separava um momento. Às vezes na leitura corrida algo me chamava a atenção que eu sabia que eu tinha que voltar depois. Às vezes eu acordava com um versículo assim, ou um texto, uma parábola inteira, né? Um capítulo como João 15 da frutificação. Mas o senhor sempre deixou certo, tipo assim, nesse horário do meu dia eu vou fazer isso, vou estudar a palavra. Não, eu não tinha uma regra fixa.
eu sempre tentava começar já pela manhã. Aproveitando Salvar o isso que início falou, do dia. Mas assim, na boa, pra mim eu rendo mais no fim do dia do que no começo. Não, eu te entendo, É. também sou assim. Leitura, meditação, velho, de manhã, meu cérebro ele vai descongelando aos poucos. Você falou na palavra, né? É um- Esse povo que acorda já falando bom dia, o meu cérebro ainda tá congelado. Ainda mas não... a parte da oração me rendia mais. Sim. Mas assim, estudar a Bíblia, a turma diz, nossa, o frescor da manhã. Cara, pra mim, é a hora que todo mundo foi dormir, o corpo cansado, parece que a mente fica... né? Mas eu não tinha... Então dependia a época a fase da vida, né? Então, viajando, por exemplo, li muita Bíblia em avião, em aeroporto, né? Eu às vezes me concentrava tanto naquilo que quase perdi um voo, né? Já aconteceu algumas vezes. Mas Teve um dia no aeroporto de Curitiba que a funcionária da companhia aérea foi lá me bater, ela me conhecia, pastor, nós já estamos te chamando há 5 minutos. Falei, sério? Eu estava lendo, lendo a Bíblia. Ela falou, que bom saber que sem o senhor fone, pastor... sem nada, né? Sem fone, sem nada, mas estava tão absurdo. Sim. Ela falou, que bom saber que o senhor está tão envolvido nisso, a ponto de não vir, mas não perde esse voo não, o senhor deve estar pregar em algum lugar. Eu falei, me perdoa, juntei minhas coisas e saí correndo. Então, assim, por essa capacidade de concentração, eu muitas vezes... Eu lia a Bíblia sacolejando dentro de um ônibus, né, aproveitava muitos momentos, mas eu nunca tive essas regras. Então, por exemplo, Israel, meu filho, sempre foi mais disciplinado que eu. Todo dia ele acordava, era aquela hora da manhã, era aquela quantidade de capítulo, né? Ele quis saber logo cedo quanto ele tinha que ler por dia para ler a Bíblia num ano, para depois ler 2 vezes no ano. Ele parcelava aquilo. Um dia eu lia 7, no outro eu lia 70, no outro eu não lia. Às vezes eu ficava um dia inteiro meditando, mas eu não queria abrir a Bíblia e ficar lendo. Né? Aproveitando para perguntar, assim, falando da parte da manhã, justamente, porque o Israel sempre foi muito organizado, assim, de acordo com isso. Mas a questão do, tipo assim, o que é colocar Deus em primeiro lugar? Porque eu acredito que seja de pessoa para pessoa, né? Deus tem um relacionamento com a pessoa e ele diz para ela o que é colocar ele em primeiro lugar. Tipo, você tem que fazer isso dessa maneira e tal. Porque é o que a pessoa sente mais confortável. Claro que nós temos que obedecer aquilo que Deus nos manda. Então nós não podemos negociar isso, porque é aquilo que ele está declarando sobre nós, né? Mas eu acho que o começo do dia você tem que dar alguma atenção a Deus. E para mim eu acho que ela funciona um pouco mais na oração, um tempo de adoração. A leitura bíblica ela não me rende tanto de manhã. Então assim, hoje, vamos falar eu aqui em Brasília, acordei, ia ter um dia cheio de compromisso, decidi que ia treinar logo cedo, negócio que eu estou fazendo assim meio... intenso e dedicado, como talvez nunca fiz. Então eu precisava, falei, cara, eu preciso de 1 hora de cardio, preciso de 1 hora de musculação, vou ter que começar cedo. Então, e veio ter um tempo devocional, fui para academia. Quando eu estou em casa, ou mesmo fora, eu vou fazer spinning, a bicicleta, eu estou com a mão livre, cara, eu pego o celular, e aí eu estou fazendo isso pela manhã e está me funcionando. Às vezes estou com música no ouvido, normalmente boto alguma coisa que não seja em português, não me distraia muito, mas eu fico lendo a Bíblia. Pode ser de manhã, aí eu forço assim, cara, se minha cabeça não estiver boa, eu vou empurrar, vou tentar. Por quê? Quem faz um cardio, cara, esteira, bicicleta, sabe que aquilo é uma eternidade. O tempo não passa. Né? Mas hoje eu decidi que eu ia fazer o elíptico, eu estava com a mão ocupada. Então, eu não queria ficar, não ia conseguir ler a Bíblia de qualquer forma, não dá para usar a mão. Peguei o meu iPad e botei um seriado. Cara, um seriadinho legal, tinha nada de ruim, um negócio assim que eu tô gostando da história dele, mas, cara, a sensação de botar esse negócio antes da Bíblia me incomoda. Pode ser que seja um treinamento muito rígido, porque em casa meu pai dizia, cara, não leu a Bíblia, não faz nada, você não podia ler um gibi, um jornal antes de ler a Bíblia. Mesmo que o seu estudo profundo vai ser depois, tinha que dar prioridade para Deus. Então, assim, hoje, quando eu fiz essa troca, eu fiquei desconfortável, não posso dizer que não. Então, assim, cara, tá certo, tá errado, não é nem o que eu vou discutir. Então, eu preciso, se eu não for ler isso na Bíblia, sentir assim que eu comecei um negócio com Deus. Seria a paz de espírito, no caso. Hã? Seria a paz de espírito, seria você sentindo tranquilo. De dizer, dei as primícias já do dia para ele. Então, assim, já decidi que se amanhã for elíptico e não der para ler a
A Bíblia, oração, né? Adoração no ouvido, fica orando ali, ainda mais com aquela máscara escondendo a boca da gente. Dá pra você fazer um negócio bem legal. Ficou mais fácil pra ir em línguas, né? Exatamente. Então, mas eu gosto de fazer isso pela manhã. Mas o tempo de estudar rende depois. Mas só para resumir, então eu tenho a leitura corrida, eu tenho a meditação, que é ficar refletindo num texto. Que não tem nada de estudo, né? Essa meditação do senhor é só ler e orar é o terceiro. E ficar ali. Aí o estudo e pesquisa é o terceiro. Então, o que daí é o estudo e pesquisa? Cara, eu vou ver os comentários bíblicos, vou tentar ter informação histórica, cultural, geográfica, arqueológica, sobre as coisas que estão por trás. Aí começa a pesquisa. Referência cruzada, quais são os outros textos, tudo isso, para mim, entra na parte de pesquisa. A meditação é eu e a Bíblia e mais ninguém. Né? Já aqui, fui consultar as fontes, os comentários bíblicos, para mim aí já entrou na pesquisa. Agora, essas três coisas se somam. Porque às vezes eu estou meditando em algo que me surgiu na leitura corrida. Sim. E eu vou entender melhor ainda aquilo com a pesquisa. Mas às vezes a revelação que aquece o coração, ela normalmente não vem na pesquisa, ela vem no tempo da meditação, né? Ou quando eu estou orando, esses aspectos, né, às vezes até meio que se mesclam e o desenho do que Deus começa a falar comigo começa a se formar. Então o que eu aconselho para todo mundo a gente vai ter que ter os três. E antes da pessoa aprender a pesquisar por conta, ela vai ter que estudar as doutrinas básicas, né? Vai precisar de ajuda nesse sentido. Então, seja literatura, seja um curso online. Às vezes a pessoa quer entender uma coisa sem ter as peças do quebra-cabeça. Claro. Isso é algo muito forte, porque eu durante muito tempo me vi e me vejo, né? Isso é algo que eu vou começar a fazer mais mesmo e tenho tentado com os meus discípulos, etc., em meditar em apenas um texto, só que às vezes eu me pego estudando. Então, para mim, me aprofundar no texto cara, vou ali, vou estudar, vou pegar, vou saber o que é o hebraico, o grego, e vou correr atrás e fazer essa parte do estudo realmente, né? Mas a parte da meditação, eu acho que... Eu já ouvi o senhor falando, né, que a maioria das pregações do senhor vieram de um tempo de oração, e não de um tempo de estudo, não de um tempo de estar ali correndo atrás. E uma coisa que eu percebo que muda também é de ministério para ministério. Então, por exemplo, eu brinco que nós, a turma do ensino, às vezes a gente consegue pegar algo pequeno e deixar grande. Sim. Mas tem outros pregadores que a graça deles é inversa. Eles pegam uma coisa grande e simplificam. Muitas vezes, quem tem esse tipo de chamada, esse tipo de graça, ele não sente a necessidade de pesquisa e estudo igual, e não deveria ser julgado por isso. Né? Até porque assim, o papel dele não é ampliar, é simplificar. Né? Você pega, por exemplo, cara, a mensagem de um evangelista. Até hoje, você vai ouvir a mensagem de um Billy Graham gravado. Uma mensagem simples. Né? Até porque assim, quem está num propósito desse não tem que entrar em nada profundo demais. Então, eu acho também que a gente precisa entender que cada um, às vezes, tem uma preparação de acordo com o seu ministério. Eu já vi gente tentando oprimir alguns evangelistas que o cara não tinha o estudo que o mestre tinha. Sim. Embora, normalmente, o evangelista não vai ter o resultado que o evangelista tem, por mais conhecimento que tenha. Então, eu acho que talvez isso tenha que ser levado em conta também. Mas, para mim, as três coisas são muito importantes, elas se complementam. A leitura corrida, a meditação e a pesquisa. Top. Assim, eu creio que é um equilíbrio, né? Equilíbrio, porque ainda mais na vida do senhor, pastor, eu vejo muito isso, eu vejo o equilíbrio, né? Paulo fala de a gente ter o equilíbrio. Isso é muito interessante, porque ainda mais hoje em dia, tá todo mundo muito aqui ou ali, e elas esquecem de equilibrar. Eu acredito que o equilíbrio se diz respeito à maturidade, né? A maturidade das pessoas, tanto espiritualmente, fisicamente, na alma, né? Que é ali a leitura que você tem todo dia, de livros que podem acrescentar para sua vida. Então, assim, eu vejo isso muito na vida do senhor. Eu queria, na verdade, saber do senhor mesmo, tipo, quando que o senhor percebeu a diferença, o ponto, assim, alto do seu ministério, em que você ficou, como é que eu posso falar? Você ficou num momento onde era decisão muito importante, e o senhor teve que ter esse equilíbrio, ter esse momento de saber como lidar com essa situação. Bom, uma coisa que eu fui muito desafiado desde cedo era que, às vezes, tinha aquelas igrejas, né, que enfatizavam muito palavra, fundamentação teológica, que tinha aquelas que eram o poder, os dons, a unção, né, e que Jesus diz, errais
tanto por não conhecer a Escritura, como por não conhecer o poder de Deus, que não era um ou outro, tinha que ser os dois. Então, algo que talvez tenha me ajudado muito, também foi ouvir muito isso de alguns líderes desde bem cedo, a ponto de dizer, cara, eu não vou viver só enfiado nos livros teológicos. Eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que conhecer o poder, a unção, o mover do Espírito Santo, os dons. E nesse ambiente de experiências práticas, que você começa a viver a realidade do que você aprendeu aqui estudando e ver isso materializando, eu acho que isso também ajuda a gente a ter um cristianismo mais pragmático. Sim. Né? Porque às vezes eu vejo os camaradas dissertando sobre umas coisas que eu digo, qual é a prática disso? Né? Parece que estão procurando pelo em casca de ovo, chifre em cabeça de cavalo, né? E às vezes, poxa, é lógico que tem assuntos que merecem ser estudados, discutidos, mas tem coisa que não é para todo mundo, né? A Bíblia fala de gente que precisa de leite, não de alimento sólido. Então, muitas vezes, o pregador ele também pode ser vencido pelo orgulho dele, né, de querer mostrar o conhecimento, e ele está intoxicando criança com feijoada. Né? Então, foi um desafio, mas o Lucas falou de equilíbrio. Para mim também o desafio era equilibrar essas duas coisas. Eu dizer, poxa, eu tenho que pregar algo que eu vivo, que eu tenho autoridade, eu tenho que ter meu relacionamento com Deus, não é só minha vida de santidade, minha vida de frutificação, oração respondida, a fé tem que funcionar. Eu acho que esse foi a primeira parte que me ajudou a ter um pouco de equilíbrio. A segunda, o pastoreamento. Né? Porque eu comecei com um ministério como um avivalista itinerante. Então, assim, cara, a gente vivia coisas que não era a realidade da igreja todo dia. Começava a reunião 7 da noite e terminava 3 da manhã. Né? E quem queria ir embora? Às vezes 200, 300 batizados do Espírito Santo numa noite, gente curada, milagre acontecendo. Mas quando eu fui pastorear, a vida da igreja não é assim, todo culto, toda reunião. Sim. Né? Então, assim, eu me lembro de uma palavra que inclusive foi dura para mim, porque nessa época, no início do ministério, eu chegava a tirar durante muito tempo, toda a primeira semana do mês, jejuando. Eu ficava trancado, jejuando, orando. Eu tinha um ritmo de uma vida de oração que eu queria todo mundo com isso. Mas eu estava oprimindo e matando um monte de gente. Sim. Um dia um profeta me pegou e falou, olha, Deus quer que você lembre de quando Jacó se encontra com Esaú, eles se reconciliam, e Esaú oferece proteção enquanto eles avançam. Jacó diz, olha, eu vou dispensar a proteção, porque se eu for andar no ritmo de vocês, eu vou forçar e vou prejudicar o gado. Sim. Então ele falou, eu prefiro ir atrás do gado e andar no ritmo deles. E esse homem de Deus me dizia, o pastoreamento vai envolver não você abrir mão do que você vive intensamente, mas de não oprimi-los com o ritmo que eles ainda não alcançaram. Né? Então, assim, ter paciência, esperar as pessoas crescerem. Né? E eu, poxa, com 18 anos de idade, eu tinha um acúmulo de ensino bíblico de uma vida inteira dentro de casa. Tem gente que está com 40 anos, converteu, que não tem nada. Né? Então, assim, às vezes eu era muito duro, oprimia muito, tentando levar todo mundo para esse lugar. Tinha muita dificuldade de tolerar algumas quedas e imaturidades de alguns, porque estava numa outra fase. Sim. Então, o pastoreamento, que durante muito tempo eu fugi dele, foi uma escola que Deus usou muito para me dar assim, um rala dos mãos. E a terceira parte, que eu acho que me ajudou um pouco mais com a questão do equilíbrio, foi o fato de que, mesmo que eu tenha reduzido isso no início do pastorado, eu nunca parei de viajar. Então a gente sempre estava em contato com grupos diferentes, que te ensinam perspectivas diferentes, né? E você vai aprendendo. Primeiro você aprende a tolerar algumas coisas. Os moráveis tinham uma frase que o Wesley acabou popularizando: nas coisas essenciais, unidade; nas secundárias, tolerância; e em tudo, o amor. Então, aprendi com outros a ser tolerante, aprendi com outros verdades ou ênfase que às vezes eu não tinha. Né? Eu acho que esse pacote todo nos ajudou um pouquinho a trazer um pouco mais de equilíbrio, embora acredito que o equilíbrio nunca está numa pessoa só, está na soma. Sim. Mas a soma dos relacionamentos, eu também também considero que me ajudaram bastante. A gente tem, a gente já vai tá quase terminando, né? Porque o pastor Luciano tem que sair para ir pregar, mas sempre o tempo corrido. Mas tem essa pergunta e depois a gente gostaria de perguntar mais algumas coisas, mas a gente mandou no grupo de WhatsApp algumas perguntas para fazer e queriam saber se o senhor gosta de funk, se o senhor escuta funk.
Não. A pergunta aleatória, né? Mas na verdade, assim, eu não sou muito padrão ou referência para as coisas musicais. Sim. Minha musicalidade foi pouco desenvolvida. Estilo musical assim, worship. Praticamente worship and worship. Bom demais. Não, eu gosto às vezes de um reggaezinho, que eu consigo perceber que a batida é diferente. Meus filhos, numa certa idade, começaram a ouvir mais um folk, eu também gostava, conseguia reparar a diferença, mas não posso dizer que sou assim aquele amante, aquele apreciador profundo que toda hora distingue ou que faz questão, né? E agora minha mulher está tentando botar influência de quando eu estou na academia eu ouvi uns gospel mais agitados. Umas coisas mais agitadas para ajudar, né? Mas talvez eu não seja a melhor referência para música. Pastor... Eu sou meio daltônico na música. Tá? Todos os tons para mim é tudo a mesma coisa. Pastor, eu vejo assim, né? Realmente o senhor é um homem hoje em dia que tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo não, o senhor tem o mesmo tempo de todo mundo, mas o senhor... tem um tempo muito corrido, o senhor está sempre fazendo muita coisa, eu não sei até como é que tá, né? O senhor já teve muito mais isso, eu acredito, uma vida assim bem agitada, sempre saindo, sempre viajando. E como o senhor acha assim, porque às vezes eu acho que o jovem, até eu, né, vou casar, graças a Deus, e às vezes eu paro... Aleluia! Oh, Deus, obrigado. Mas às vezes eu paro para pensar assim, e eu fico pensando, aquele círculo do coach, né? Que o coach olha e fala, cara, eu não tô conseguindo encaixar o físico com o espiritual, com o familiar, com o acadêmico. E como o senhor acha que é a forma, assim, da pessoa olhar isso, conseguir... Como que o senhor conseguiu encaixar essas coisas, fazer com que tudo corresse bem, que fosse a família quando o senhor chegava em casa, que fossem as viagens, e não acabar sobrando, uma né? área descompensando. Exatamente. Outra. Bom, eu sou um hiperativo por natureza. Então, assim, para mim, uma das coisas mais entediantes é ficar fazendo nada, né? É um negócio assim que me oprime. Mas eu descobri também que a gente pode se distrair num ambiente de correrias com prioridades. Então, tudo você aprende a fazer fazendo. Então, teve uma época que eu arrumava tempo para tudo, mas não dormia o suficiente e depois descobri que estava fazendo mal. Né? Teve uma época que eu corria para todo tipo de coisa, mas dizia que não tinha tempo para me exercitar. Claro. Acabei descobrindo, hoje eu estou na fase onde eu falo, não, ou eu cuido de mim, ou eu diminuo o que eu faço para os outros. Sim. Então, a gente também está sempre aprendendo. Uma das grandes preocupações que eu tinha, porque por 17 anos eu viajei em média 3 dias por semana. Então, era não desconectar da família. Né? Então, fora, eu não tinha tanta atividade. Eu pregava à noite, eu tinha deslocamento durante o dia, mas até que era um pouco mais tranquilo. Tanto que, assim, eu estudava e orava normalmente mais quando eu estava nas viagens do que só quando eu estava em Curitiba. Porque aí voltava, era tempo para a família, para a igreja, eu tinha que resolver as coisas. Minha semana, em 4 dias, eu tinha que fazer funcionar a semana de 7. Então, assim, aquela viagem, para mim, num certo sentido, ela tinha o seu lado importante, de eu ter mais tempo com Deus e todo o restante. Tempo, né? Então, eu já sabia que eu tinha que aproveitar. Falar, eu gastava uma fortuna de celular numa época em que a gente pagava inteiro urbano, deslocamento por estar fora, para não perder o contato com a família. Quando voltava, a segunda-feira foi por muitos anos nosso dia inegociável da família. Então, assim, sempre era aquela coisa de vamos desdobrar para fazer acontecer. Mas no meio do processo, eu acho que talvez pela minha personalidade eu tenho a facilidade de fazer caber muita coisa. Né? Então, assim, o tempo todo, quando eu estou treinando lá, estou fazendo um leg, descanso de perna, eu pego alguma coisa para fazer no braço, eu sou meio inquieto, eu preciso estar fazendo. Então eu acho que também tentar impor isso para os outros não ter o mesmo ritmo não seria muito bom, não seria muito saudável. Mas eu sempre consegui colocar um volume considerável. Né? Mas assim, eu tenho dificuldade, às vezes, de dar tempo para o entretenimento, né? O que todo mundo precisa. Mas para mim, assim, que nem eu aproveitei o tempo que eu estou na academia, faço a mesma coisa para não parar de novo depois. Claro. Porque senão eu começo a ter aquela sensação de que está roubando o tempo de algo importante. Né? Mas... E o senhor acha que essa sensação é saudável? O senhor acha que essa sensação vem de Deus, vem da mente? Eu acho que vem muito mais do nosso condicionamento. Porque, por exemplo,
Tem horas que eu gosto de sentar com a família para ver algo. Aí não dá para fazer enquanto você pedala, porque aí é um tempo social. Mas se for no pessoal, eu prefiro sempre administrar e fazer alguma coisa junto, né? Então, assim, estou numa viagem de avião. Se eu não dormir direito à noite, eu vou tirar o atraso, vou dar uma dormidinha. Mas se eu dormir, com certeza, ou eu vou ler ou vou escrever, porque assim, não tem por que perder aquele tempo. Claro. Né? Agora, por exemplo, eu sei de gente que gosta de pensar, né? Fica lá refletindo, olhando para o alto e tal. Eu valorizo, mas assim... Não é meu estilo. Não é meu estilo, né? Para eu estar pensando, eu tenho que aproveitar. Então, assim, cara, tô lá na esteira, tô andando, eu sinto a necessidade mesmo de pensar de estar fazendo alguma coisa a mais. Não, isso é muito importante, porque, né, é o que fala. A gente vai aliás, aqui mesmo, eu tô sentado, é difícil segurar minha perna. Tá difícil. Mas entendo. Eu cresci com um pai assim também, né? Meu pai também é muito assim. E aproveitando para fazer outra pergunta, que eu acho que é uma pergunta interessante. Pedir uma água aqui. Opa. Pra serviçar o Bianca. Por favor, uma excelentíssima água. Mas a pergunta na verdade... Lucas. Tá certo. A pergunta, na verdade, é bem tranquila. Brincadeira, eu vou focar aqui. A pergunta que eu quero fazer, pastor, é sobre suicídio, né? Tem vários casos de suicídio assim que a gente pode perguntar, mas eu queria perguntar um específico que eu sempre quis tirar minha dúvida. Em caso de exército, em caso de guerra, né? Em caso de guerra. A gente tá em guerra aqui e tal, tudo mais, e eu sei que eu vou ser capturado. E eu vou e me mato. Eu vou pro céu, entendeu? Eu quero saber. Eu sou um cristão, sou praticante da palavra. Tô lendo a Bíblia lá e tô ao mesmo tempo dúvida teológica. Ao mesmo tempo defender minha nação. Mas eu vejo que eu vou ser capturado para não ser torturado pelo igual inimigo. Os japoneses fazem, por orgulho ali antes de morrer, pega... o kamikaze ali, se mata ali, entendeu? O kamikaze, ele ainda meio que tá se matando para matar mais gente do que ele. É verdade. Em teoria, a gente precisa lembrar que Sansão fez algo semelhante. Ele deu a vida numa situação de combate. Era o propósito dele, ele vinha falhando em relação ao propósito e foi a forma de fazer mais no dia da morte do que na vida inteira. Mas não considero que foi um ato de tirar a própria vida. Eu acho que aquilo foi efeito colateral. Para eu cumprir o propósito, ele acabou... Foi consequência do erro dele. Na minha teologia, o suicídio é uma coisa muito delicada, né? Porque assim, Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, Deus o destruirá. Ué, o cara já destruiu o corpo, o que é que sobrou para Deus destruir o corpo? Exatamente. Né? Então, assim, para mim não é uma coisa... Aí a turma fala, mas Elias teve vontade de morrer. Eu falei, teve vontade, mas não se matou, orou. Né? Falou, Deus me leva. Desesperou da própria vida, mas diz que o Deus que ressuscita os mortos livrou, vai continuar livrando, né? Então, assim, meu conselho sempre às pessoas é não pensar na possibilidade de suicídio. Em qualquer situação. Eu preferia numa situação dessa muito mais estar dizendo assim, Deus, me dê a sabedoria, me diz se eu ataco de tal forma que eu vou acabar sendo alvejado e ferido, mas assim, eu por motivo nenhum eu conseguiria vencer o escrúpulo de... Eu sei que a gente pode abrir discussões para casos de demência mental, tipo, o cara tal não tá na consciência. Não, por isso que eu especifiquei. Mas falando, porque assim, às vezes o meu perigo é porque as pessoas hoje em dia, elas querem criar uma ideia de empatia e elas romantizam demais. Não, a gente entende, e parece quase que está justificando uma coisa que não é para ser justificada. Né? Aliás, num mês como esse, que nós estamos falando justamente contra isso, setembro. Né? Deixar claro aqui que é setembro. Se sair em outubro, sair depois do que foi gravado. Eu não errei, né, pastor? Tá tudo certo. Exatamente. E a gente precisa levar as pessoas a uma consciência e dizer assim, cara, não tente achar exceção. Se ela um dia surgir, busque sabedoria do alto, né? Mas evite. Eu acho... tanto que existe uma linguagem no meio policial, né, que é o suicídio por policiais, que ele fala. É o cara que sai atirando, ameaçando atirar, porque ele não quer tirar a sua vida e quer que outro tire. Eu preferia muito mais me arriscar se o inimigo está vindo capturar, abrindo fogo de um jeito onde eles resolvessem do que eu fazer um negócio. Essa atitude. Entendi. Pastor, para terminar... Eu a Deus, né? O Senhor me leva com ele.
Pra terminar, eu acho que é uma pergunta que eu até queria fazer pro senhor ontem à noite e esperei, né? Mas se o senhor pudesse dar um conselho pro cristão hoje, um conselho que fosse o conselho mais importante, Conselho assim, cara, vital, se vida ou morte. você fizer isso, é o conselho que eu tenho pra sua vida. Se você fizer isso, é o que eu tenho pra falar e que é o conselho da... Entende a importância? É o conselho que eu daria na minha morte pros meus filhos. É o último conselho. É o cara, faz isso e a sua vida vai bem. Faz isso e vai dar tudo certo. Então, um conselho realmente cristão, assim, que fosse... Desenvolva uma vida de comunhão e relacionamento com o Espírito Santo. Amém. A gente lançou esse ano o livro Como Flechas, falando sobre criação de filhos, trazendo embasamento bíblico, orientação, o que fazer, o que não. Mas algo que a gente fala toda hora no livro, que a gente não tem como negar, é o que mais nos salvou nos momentos mais cruciais foi a liderança do Espírito Santo. Minhas decisões no ministério, né, situações relacionadas, às vezes, ao meu próprio casamento, vida pessoal, administração das finanças, cuidado do corpo, né, foi algo que quando eu comecei a me abrir, o Espírito Santo começou a falar comigo. Então, hoje eu olho para isso, e desde a perspectiva da doutrina bíblica, como do ponto de vista da experiência prática, eu diria assim, todo mundo tem que priorizar isso. Desmistificar, entender a simplicidade do testemunho interior, como Deus nos lidera, mas cultivar isso por meio de oração, sem sombra de dúvida, eu botaria como um dos conselhos mais essenciais. Amém. E como começar esse relacionamento? Porque eu vejo, às vezes, a diferença, igual o senhor falou, a diferença de estudo bíblico, a diferença em tipos de oração, né? Uhum. O meu pai até pregou uma certa vez sobre orações que são constantes e temos que fazer todos os dias, e às vezes ele deu até o exemplo da oração de guerra espiritual, que é uma oração que ele acredita que a gente tem que fazer todos os dias, e eu tenho o costume de fazer isso, etc., mas eu abri os meus olhos para isso depois. E às vezes é uma oração que às vezes a gente deixa passar batido, etc., mas a oração de intimidade, ela é diferente. A oração de intimidade é uma meditação bíblica, igual o senhor falou, é algo... Como o senhor encaixaria isso? Eu acho que envolve tanto entender o processo, a maneira como o Espírito Santo guia, e eu acho que isso as pessoas precisam entender um pouco mais sobre o testemunho interior. Né? A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Um dos melhores livros que eu li sobre isso na minha vida é Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, do Kenneth Hagin. Né? Talvez dos mais esclarecedores sobre o assunto para quem estiver assistindo e quiser ir atrás. Eu tenho também um curso na nossa escola lá no Orvalho, chamado Vida no Espírito. São 20 lições, 20 aulas, a gente fala muito sobre isso. Mas depois que a pessoa começa a entender o testemunho interior, é a disposição de seguir, de obedecer. Então eu sempre tento explicar para as pessoas que as experiências com o Espírito Santo, o resultado final pode ser espetacular, mas o processo é simples. Eu acho que é onde muita gente se perde não entender a simplicidade do processo. Né? Então, assim, eu costumo obedecer o testemunho interior. Essa semana eu tinha uma agenda na terça-feira à noite na igreja do seu pai, Ricardo. Sim. Era o meu único compromisso. Estava com vontade, né, de aparecer na sexta para ter um tempo com o Lau, o pai do Lucas, já tinha conversado com ele. Mas uma vida corrida. Né? Então o que eu faria, naturalmente? Bateria aqui na terça, Sim. voltaria para ficar lá a quarta e a quinta e voltaria de novo aqui na sexta. Rapaz, eu não consigo te explicar. Me bateu uma convicção de que eu não podia ir embora. Mas eu não tinha nada para fazer na quarta e na quinta aqui. Né? E me bateu essa convicção. Eu não conseguia, toda hora que eu emitia a passagem para voltar, eu não conseguia. Eu tenho um casamento no sábado em Belo Horizonte, já emiti a passagem direto daqui. E eu simplesmente conversei com meus pastores, tinha uma reunião, inclusive, com um deles, né? E falei, cara, você me conhece. Quando... Mesmo que a minha cabeça não entenda, o meu coração começa a sugerir algo, eu vou fazer. Né? Acabei depois de tomar essa decisão, né? Ajustando uma ministração na quarta noite, outra, né, na quinta-feira à noite, mas assim, não sei nem dizer se é só isso, ainda estou tentando entender. Mas com o tempo, toda vez que esse testemunho vem, e principalmente quando a cabeça não entende e não quer, é até mais fácil para mim perceber. Cara, eu obedeço. Normalmente só vou descobrir isso depois.
Né? Às vezes assim, liga pro fulano. Pode ligar para quê? A hora que o cara atende, que eu vou entender por que eu liguei, dar uma palavra de Deus. Né? Então, assim, à medida que a gente entende a simplicidade, anda nela, as experiências elas vão se intensificando depois. Amém. Entender esses detalhes, né? É. Os pequenos, amém. Gente, esse foi mais um Rolê Podcast. Hoje foi um rolê com o pastor Luciano Subirá. Foi um tempo muito bom. A gente vai ver depois se a gente consegue um tempo maior, né? Tava na correria, mas ele vai estar aí no meu casamento, no casamento da Bianca. A gente vai ter outras oportunidades. Mas muito obrigado, pastor. A gente... Bom estar com você. Espero que a gente fale sobre muitas outras coisas. Sigam o pastor, sigam o pastor Luciano Subirá no Instagram dele. Amém. Luciano Subirá. Mas o senhor tem um novo livro do senhor, né? Que o senhor lançou agora da Revelação. Revelação, Caminho para a Realização. Esse ano saiu também Como Deus Transforma Tristeza em Alegria. Como Flechas, que é o livro de criação de filhos. E mês que vem vai sair Graça Transformadora. Já colocar na lista já para dar uma Esse eu leitura. tô empolgadíssimo, Graça E Transformadora. você que é jovem, o livro do Israel Subirá que saiu. Mate Mate do do Dragão. Dragão. Já li todo. Já li Batalha todo. pela pureza sexual. Sensacional. E, o mais tremendo é cada testemunho que tem ali que é extraordinário. Você não imagina. Mas muito obrigado, pastor, pelo momento do senhor, por ter aberto esse, né? Aberto a agenda do senhor para estar aqui com a gente. Algo que me fez aprender muito nesses anos de viagem foi sentar e conversar com pastores, ouvir histórias. Essas coisas nos ensinam muito, muito, muito. Então, eu oro que esse acesso que vocês têm, né, até pelo relacionamento dos pais, eu conheço vocês desde muitos anos por causa dos pais, que de repente vocês possam permitir que muita gente tenha umas conversas que enriquecem, que às vezes elas não conseguem ter. Amém. Né? Espero até que em outros momentos a gente converse também sobre outros assuntos. Amém. Vamos sim. Com certeza vai ser bênção para muita gente. Com certeza. Amém. Com certeza. Fechou. Até a próxima. E esse foi o Rolecast. E esse foi o Rolecast de hoje. Até mais. Abraço. Abraço. Valeu.